Olá, eu sou a Natália e esse é o podcast Eu Sozinha. Aqui nesse podcast vai ser o lugar onde eu vou compartilhar agora com o mundo as conversas que até então só aconteciam dentro da minha cabeça. Eu espero que você fique aí, me faça companhia e quem sabe você não compartilhe um pouco desses pensamentos também. Antes de começar, eu quero deixar um aviso que esse episódio contém spoilers sobre os filmes Presença, Faça Ela Voltar e A Hora do Mal. Essas são as minhas opiniões sobre a minha experiência vendo esses filmes. E claro que todos são livres para discordar do que eu vou falar aqui. Mas se for fazer, eu peço para que façam de forma respeitosa. E se você ainda não viu esses filmes e não quer pegar nenhum spoiler, eu vou falar para você parar por aqui, vai lá, assiste os filmes e depois você volta aqui para ouvir um pouco mais de como foi a minha experiência, do que eu achei, do que eu acho que esses filmes estão falando sobre. E quem sabe você também compartilha aqui como foi a sua experiência e o seu parecer sobre esses filmes. Belezinha? Aproveitando outubro, Halloween, Dia das Bruxas, uma data que eu amo desde criança. Eu queria fazer um episódio sobre algo que desde criança eu amo também, que são os filmes de terror. Só que hoje eu quero falar sobre os filmes de terror que eu vi esse ano e que eu mais amei. Desde criança, eu lembro que eu já gostava de filmes de terror, eu lembro de assistir Alien. E eu lembro que eu não era assim uma criança muito medrosa para isso. Eu era uma criança que não tinha medo do escuro. Eu tinha medo de altura, é uma parada que eu tenho medo até hoje, mas assistir filme de terror era uma experiência muito divertida para mim. Mas eu lembro, por exemplo, que eu tinha medo do personagem do Guilherme Caran no filme Xuxa contra o Baixo Astral, que ele interpretava o Baixo Astral. Eu morria de medo. Mas, tipo, assistindo Alien ou até o Exorcista mesmo, eu não lembro de ter sentido medo. Eu achava interessante, divertido isso. Eu achava os filmes divertidos. E eu lembro que eu vi no cinema, por exemplo, o primeiro Premonição, para vocês terem ideia aí do quão pré-histórica eu sou. Eu fui com umas coleguinhas da escola e eu lembro que uma delas ficou agarrada no meu braço, assim, o filme todo com medo. E eu achando a experiência toda deliciosa. Não dela estar agarrada no meu braço, mas a experiência de ver o filme no cinema. Eu lembro que eu vi os 13 Fantasmas no cinema também no meu aniversário. E E é isso, pra mim assistir filmes de terror sempre foi uma experiência muito prazerosa e divertida. E ao longo dos anos, o meu relacionamento com os filmes de terror, com esse gênero, ele mudou. Quando eu era criança e adolescente, eu acho que eu era mais impressionável, então eu queria saber do gore, dos espíritos, daquilo que eu considerava assustador, talvez, mesmo não sentindo medo. E eu não tinha assim uma referência de vida, né, de maturidade para analisar roteiro. E hoje em dia, isso é o que me faz mais gostar de um filme, entender a profundidade e o que aquele roteiro está falando. Hoje em dia eu gosto de como o terror, pelo menos hoje eu consigo observar e entender como o terror é usado em metáforas e em situações simbólicas que falam sobre saúde mental, solidão, traumas, abandono. E o terror é ser humano e experienciar tudo isso, né? Principalmente aquilo que leva a saúde mental ao ponto da divisão entre o racional e a loucura. Que eu acho que alguns filmes de terror mais contemporâneos falam bastante sobre isso. E eu acho que hoje também eu não faço a minha personalidade toda ser sobre gostar de filmes de terror.
E isso não é uma crítica a quem se apresenta dessa forma, é que para mim a vida foi me levando para outros lugares e isso já não faz mais sentido. Eu acho que também o gênero terror conseguiu se reinventar ao longo dos anos, coisa que eu acho que, por exemplo, o gênero da comédia não conseguiu. Mas o terror está numa fase muito interessante, né? E mais relevante do que nunca. Todos os anos, pelo menos, tem ou uma sequência, ou um filme de diretores renomados, atuais. Sempre tem um filme de terror que vai se destacar ali no ano. E eu acho que também tem a ver com a cultura de como, mais do que nunca, né, as pessoas têm consumido conteúdos de true crime. Eu acho que essa comunidade nunca teve tão movimentada na literatura, no cinema, nas mídias sociais e nas novas mídias de produção e compartilhamento de conteúdo. E eu acho isso muito maravilhoso, na verdade. Voltar a consumir filmes e séries de terror foi bem recente e bem despretensioso, na verdade. Depois de um tempo aí que eu fiquei afastada, eu resolvi me reconectar depois que eu assisti Sorria. E foi um filme que desgraçou minha cabeça e eu não esperava que ele fosse me pegar tanto assim. A profundidade ali do roteiro, né, a maneira como o terror é usado para falar de questões bem mais sérias, que é, ao meu ver, sobre saúde mental, me chamou muita atenção. Aí eu fui assistir A Maldição da Residência Hill, que também usa o terror como uma alegoria para falar sobre saúde mental. É uma série maravilhosa que me fez chorar. E aí eu fui retomando e filmes como A Bruxa, Corra, Hereditário, Fale Comigo, A Enviada do Mal. São filmes que usam o terror como uma ferramenta para abordar temas mais profundos, sociais, e o que eu acho que é mais real, sabe? Mais próximo à realidade. E talvez por isso seja mais assustador do que ser apenas filmes gráficos de terror, que é uma parada que eu gosto também, só que eu tenho gostado mais quando o terror é usado de uma forma mais metafórica mesmo. E ao longo da história do cinema de horror, outros filmes também usaram, né, os elementos típicos desse gênero como uma alegoria para falar sobre pautas sociais. E o que eu acho muito interessante, sem ser panfletário, mas sendo crítico, tipo, Eles Vivem, de 88, do John Carpenter, que usa os alienígenas para fazer uma crítica às classes dominantes. Os filmes do George Romero, onde os zumbis eram uma crítica ao consumismo, por exemplo, como em Madrugada dos Mortos, de 78. Esse ano, eu acho que dois filmes que foram mais falados aí na época da estreia e estavam sendo bem aguardados, que são Bring Her Back, em português Faça Ela Voltar, e Weapons, que em português é A Hora do Mal. E eu amei ambos. Eu coloquei presença aqui, e eu sei que pode ser polêmico para algumas pessoas, porque não é assim necessariamente um filme de terror, né? E nem desse ano, é de 2024. Mas eu coloquei aqui porque eu assisti esse ano e eu amei, e é isso. E como eu falei lá no início, sintam-se à vontade para respeitosamente discordarem aí do meu ponto de vista. E vamos começar com presença, então. O filme é dirigido pelo Steven Soderbergh e escrito pelo David Koepp, que é um cara bem rodado aí da indústria. Ele já escreveu A Morte Lhe Cai Bem, que é um clássico de um filme que mistura aí elementos do terror e da comédia, e O Homem-Aranha de 2002, que é o primeiro lá com o Tobey Maguire. A história do filme é sobre uma família que se muda para uma casa num bairro ali de Los Angeles. E nessa casa tem uma presença ali que acompanha essa família.
A família é composta pelo pai, que é o Chris Payne, que é interpretado pelo Chris Sullivan. A mãe, que é a Rebecca Payne, que é interpretada pela Lucy Liu, que ela tá assim, maravilhosa e odiosa também ali no filme. E os irmãos Tyler Payne, que é interpretado pelo Ed Madai, e a Chloe Payne, que é interpretado pela Kalina Liang. Então, essa família vai ali morar nessa casa, é uma família meio que a gente percebe que não tá tão unida. E o conceito original do filme surgiu com o Soderbergh. Ele falou que ele foi inspirado na crença que na casa dele existia um fantasma e que ele e a esposa dele chamam de Mimi. Apesar dele não acreditar, assim, ele ser cético sobre a existência de fantasma, ele ficava pensando assim, e se a Mimi ou Mimi estiver brava da gente estar morando aqui na casa dela? Aí, através desse pensamento, ele escreveu ali as 10 primeiras páginas do roteiro e aí ele entregou para o David Coep para ele terminar, que foi ele que, inclusive, adicionou o plot twist que tem no final do filme. Esse filme não é um filme comum sobre um espírito assombrando uma casa e espreitando a família que mora ali. Ele é primeiramente um filme que é todo contado pelo ponto de vista dessa presença, desse espírito. A câmera ela é usada como a visão desse fantasma ali acompanhando esse dia a dia da família e o que está acontecendo ali. Então a gente não está vendo um filme onde a gente está imaginando que existe uma presença. Nós somos o ponto de vista dessa presença e a gente acompanha a partir dela, do olhar dela, os acontecimentos. E a câmera ela é usada com a visão do fantasma, né? E a cinematografia e a trilha sonora desse filme são impecáveis. Tem uma música de um artista britânico que eu amo, que se chama Puma Blue. E tem a música de uma banda que eu amo também, que se chama Basement. Fica a dica aí também aleatória para vocês pesquisarem se vocês viram o filme ou se vocês não viram e não tá se importando aqui com os spoilers. Fica a dica de, além de assistir o filme, procurar a trilha sonora. Então a gente vê o filme pela perspectiva dessa presença. E eu não lembro de ter visto um filme assim antes. E com esse jogo de câmeras eu quero dizer também, sabe? E esse espírito vaga ali pela casa, acompanhando, né, a família, e a gente vai descobrindo que é uma família que está, como eu mencionei, desestruturada. A mãe, que é interpretada pela Lucy Liu, adora o filho, mas negligencia totalmente a filha, que a gente percebe que está passando por um luto. E é muito engraçado que a gente percebe também que esse espírito acompanha muito mais a Chloe do que a própria mãe. O pai tá ali e tenta meio que segurar a estrutura da família, mas a gente percebe também que talvez ele esteja pensando em se separar. Os irmãos não se dão bem. O Tyler, ele é insuportável, é um machinho alfa, aquele garoto que é popular, que é esportista, que é competitivo, então ele compete com a irmã também, ele sempre quer se sentir melhor do que a irmã, ele acha a irmã dele estranha e ele não tem nem um pouco de empatia pelo que a irmã tá passando no momento ali, no momento de luto dela. E, enfim, várias coisas acontecendo. E eu lembro que no vídeo da nossa diva Boscov, ela fala assim, o tema o título do vídeo fala que é mais um psicodrama do que um terror.
E eu concordo bastante com isso. E nem por isso eu acho que o filme deixa de ser impactante. Esse espírito, ele acompanha tudo quase que de uma maneira passiva, sabe? Porque ele não sabe por que ele tá ali. A gente não sabe quem é esse espírito, a gente não sabe do porquê que ele tá ali, então a gente vai acompanhando ali durante o filme, junto com essa presença, do porquê que essa presença está ali, o que que essa presença precisa fazer. Tem um momento do filme que a família está jantando e a Chloe menciona uma parada que se chama atazagorafobia, que é a fobia de ser esquecido. E eu acho que isso resume a sensação de ver o filme pela perspectiva do fantasma. Eu acho que esse espírito ele não quer ser esquecido. E a abertura do filme é belíssima. E aquele espírito ali tá vagando perdido pela casa escura, sozinho. E parece que ele tá buscando uma saída com uma saída dali ou alguém. E, gente, quem nunca se sentiu assim? E isso me quebrou. Eu me identifiquei com esse sentimento de solidão dessa presença. Eu me identifiquei com esse sentimento de melancolia, desse ser errante que não sabe seu propósito e talvez descubra tarde demais. É por isso que eu amo esses filmes de terror mais atuais, onde a gente não está só levando um susto, mas a história também conversa com a gente em lugares muito mais pessoais e profundos. Eu fiquei muito envolvida, não só pela história, mas com uma história contada. Esse é o tipo de filme que você precisa estar muito atento, Esse é o tipo de filme que você precisa estar muito atento o tempo todo para entender o desfecho. E é um desfecho bem triste. Seguindo com Weapons, ou A Hora do Mal em português, do Zack Krieger. A Hora do Mal conta a história de 17 crianças que misteriosamente desapareceram às 2h17 da madrugada em um subúrbio ali estadunidense. Todas essas crianças faziam parte da mesma sala de aula da professora Justine, e dessa sala somente ela e o Alex, que é uma outra criança, somente eles não desapareceram. O filme vai ser contado pelo ponto de vista de alguns personagens. A professora Justine, interpretada pela Julia Garner, o Archer, o pai de uns alunos, que é interpretado pelo Josh Brolin, o Paul, que é um dos policiais que investigam o caso, que é interpretado pelo Alden Ehrenreich. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, eu não tenho certeza. Tem também o ponto de vista do Marcus, que é o diretor da escola, interpretado pelo Benedict Wong. Tem o ponto de vista do James, um garoto em situação de rua, interpretado pelo Austin Abrams. E tem o ponto de vista do Alex, que é interpretado pelo Kerry Christopher, que é a criança que não desapareceu. Essa parada de uma mesma história ser contada por pontos de vista diferentes é chamada de efeito Rashomon e ganhou esse nome por conta do filme Rashomon de 1950, do diretor Akira Kurosawa. A Hora do Mal é um filme que me pegou porque eu não estava esperando gostar. Muito menos gostado tanto que eu gostei, porque é um filme que foi dirigido pelo Zack Krieger, que é o cara que dirigiu Noites Brutais, que é um filme que eu odeio. Que eu sei que é muito hypado, enfim, mas eu detesto. A Hora do Mal é um filme que ficou comigo, e quanto mais eu pensava, mais eu entendia as muitas camadas que ele tem, mais eu fui gostando. E dos 3 filmes, esse é o que mais gerou discussões e teorias sobre o que ele significa,
E eu acho muito interessante esse engajamento e essas conversas sobre o que possivelmente essas muitas camadas do filme está nos trazendo. A primeira camada que esse filme me fez pensar é das crianças que se tornam responsáveis pelos seus pais, que por algum motivo se tornam incapazes de criar os próprios filhos. Eu pensei nisso vendo ali a situação do Alex com os pais dele, né? Eu pensei em pais que sofrem de depressão, até pela letargia com que os pais dele ficam com a chegada da tia Gladys. E eu pensei que essa depressão fosse gerada por traumas familiares e traumas familiares que se repetem, porque os pais dele têm que cuidar dela e, por consequência, o Alex vai ter que cuidar deles depois. O terror aqui eu vejo como essa força que invade a vida do Alex, deixando ele sozinho. E eu acho que esse é um medo muito grande de muitas crianças, que é perder os pais e ficar só. Me lembrou até um videoclipe do Placebo, de uma música que se chama Song to Say Goodbye. Fica aí também a dica para vocês verem esse clipe e ouvirem essa música, que eu acho bem parecido com esse ponto de vista. Tem algumas camadas que eu acho que são referências de vivências muito específicas da galera estadunidense, tipo a falta de assistência de serviços públicos de saúde, como nos Estados Unidos não tem, né, um SUS, um sistema público de saúde, e como isso afetou uma geração toda, como a geração da tia Gladys, e como as próximas gerações também lidam com isso e lidam com as consequências disso, né? As próximas gerações se tornam os cuidadores dessa geração que não foi assistida pelo Estado, pelo governo. E eu vi uma teoria muito interessante sobre uma das possíveis camadas do terror desse filme, ser sobre o medo de viver com ameaça constante nas escolas de sofrer um ataque, um tiroteio em massa. É algo que a todo momento eles vivem com esse medo iminente, né, de alguma coisa acontecer. Muitas salas de aula lá nos Estados Unidos, elas têm uma porta meio que à prova de balas e elas só trancam por fora, elas não trancam por dentro, como uma medida de segurança ali, né? Enfim, caso isso aconteça. E o momento em que as crianças somem seria o resultado de um ataque. E toda a comoção que a gente vê ali na escola de fazer um mural ali de homenagem às vítimas seriam os pais em luto pelos filhos que se foram numa tragédia dessa. Weapons em inglês quer dizer armas. E existe uma expressão no idioma inglês que é weaponized, que é em uma tradução, não tem uma tradução literal para o português, mas seria um termo que se refere a usar algo como uma arma para causar algum dano, seja uma ideia, um comportamento, uma situação. Tipo assim, se você pesquisar esse termo no Google, na busca aparece Weaponized Incompetence, que seria algo como, a tradução livre seria como armar ou usar incompetência. E que seria uma forma de agir onde uma pessoa finge ser incapaz de fazer algo para evitar fazer aquilo que ela não quer fazer. É tipo tirar de si a responsabilidade em assumir as consequências de fazer ou não algo. E é um comportamento bem manipulador. Para mim, um exemplo disso no filme é os pais querendo culpar a professora Justine pelo que aconteceu com os seus filhos. Não somente por ela ser a educadora, mas também acho que passa pela camada dela ser mulher.
E eu sei que acontece muito isso dos pais usarem suas próprias incompetências e negligências com seus filhos como uma arma para responsabilizar a sociedade, os professores, filmes, videogames, a internet como totais responsáveis pelo comportamento dos filhos. E eu acho que essa é uma das possíveis interpretações que esse filme pode ter. E eu acho que também quanto mais vezes eu assistir, mais coisas eu vou entender e talvez eu até mude meu pensamento sobre alguma interpretação que eu tive. Mas tem um ponto também que tanto a Justine quanto o Paul, eles têm um relacionamento com algo que é abordado no filme, né? O Paul sendo alcoolista, a Justine tendo um relacionamento que dá pra ver que não é nada saudável com a bebida. E o diretor do filme disse que o capítulo em que mostra o Alex e os seus pais são sobre o alcoolismo do pai dele, né, do Zack Krieger, e dele mesmo. Em uma entrevista ele falou assim, abre aspas, a ideia de que essa entidade de fora chega na sua... A ideia de que essa entidade de fora entra na sua casa e muda os seus pais e deixa você para lidar com esse novo comportamento que você não entende e não tem a capacidade de lidar. E ele, fecha aspas. E ele disse que só tomou conta de que ele estava falando sobre o alcoolismo e perda enquanto ele escrevia o roteiro do filme, porque ele é roteirista também. E por isso que eu acho que Weapons é um título muito mais significativo do que A Hora do Mal. Eu acho que Weapons ele consegue ser muito mais abrangente nas muitas camadas e interpretações que esse filme pode ter, nos muitos significados do que uma arma pode significar, né? O termo weaponized, por exemplo. Eu acho que abrange mais o próprio significado ou os muitos significados do filme. E vamos para o último filme, que esse sim é o meu filme de terror preferido do ano, que é Bring Her Back, em português Faça Ela Voltar, dos diretores Michael e Danny Philippou, que são os mesmos diretores do maravilhoso 10 de 10 Fale Comigo. A história segue dois irmãos que estão órfãos, que é o Andy, interpretado pelo Billy Barrett, e a Piper, interpretada pela Sarah Wong. Eles são designados pela assistência social a viver com a nova mãe adotiva deles depois que o pai faleceu. E essa mãe é interpretada pela Sally Hawkins, né, a Laura. E assim, o Andy, ele tá há 3 meses de fazer 18 anos. E o que o torna possível para ter a guarda da Piper. E esse é o plano deles, né? Ficar nessa casa de maneira temporária e ele se tornar o guardião legal da Piper. E a Laura, que é essa mãe adotiva aí deles, ela perdeu a sua única filha e ela vive num luto permanente e tudo que ela quer, na verdade, é ter a filha dela de volta. A gente vê que a relação dela com o Andy e com a Piper é de perseguição ao Andy, um pouco de negligência, assim, mas é de total atenção e devoção pela Piper e a gente vai entendendo por quê. No primeiro momento, pelo menos, eu pensei, ela tá tentando, né, colocar a Piper no lugar da filha que ela perdeu. É isso também, só que de uma maneira muito mais sombria, né? De todos os filmes, esse é o que tem mais elementos sobrenaturais, e ele é bem gráfico também, bem gore. E
dá uma aflição ali, o que contribui com todo o sentimento que a gente espera sentir assistindo um filme de terror. O filme já começa mostrando um vídeo ali em VHS, bem no estilo found footage, que mostra um ritual onde se é capaz de trazer de volta à vida alguém que morreu. Como que esse ritual se dá? Alguém é usado como um hospedeiro da alma da pessoa que morreu para poder transferir essa alma para um novo corpo. Essa pessoa que é usada como hospedeiro, ela tem que comer um pedaço do corpo da pessoa que morreu para pegar a alma dessa pessoa e vomitar a alma no corpo de uma outra pessoa. É muito. Ai, achei fino. é, é, Bring Her Back, Faça Ela Voltar, pra mim é um filme que ele é direto a falar sobre o luto. A gente entende que é sobre isso que o filme fala, e o que ele faz é que aos poucos, no desenvolver da história, ele vai se tornando cada vez mais agoniante, agonizante, e assim como a conclusão de que no luto é que não existe um final feliz, esse filme também não tem. E eu gosto disso. Eu gosto que os diretores não tiveram medo de explorar o sofrimento dos personagens e dar para algum deles desfechos dolorosos e irreversíveis. Ele é bem cru, ele é bem direto, ele não poupa a gente do sentimento de agonia, não. O terror, ele se dá entre, sabe? Não é somente a situação que é aterrorizante, mas como ela se desenvolve também. A gente vai vendo, acompanhando a deteriorização da saúde mental da Laura. O terror tá no sentimento de desamparo do Andy e da Piper por eles estarem sozinhos no mundo, à mercê do sistema, que não é capaz de mantê-los seguros. O que eu acho que isso conversa bastante com a realidade de crianças e adolescentes que estão no sistema de adoção. A gente, enfim, não, se a gente for procurar histórias, a gente vê que são histórias bem difíceis e eles estão à mercê da Laura. E o terror principal nesse filme, pra mim, é o rompimento com a sanidade que o trauma causado pela dor da perda da filha causou nela. E essa loucura é responsável pelo sofrimento, pelo terror vivido pela Andy, pelo Piper e pelo Connor, que é uma criança que tá ali, eu acho que a Laura fala que ele é sobrinho dela. É uma criança super esquisita, e aí ao longo do filme a gente vai descobrindo que ela sequestrou essa criança, porque o Connor é o hospedeiro da alma da filha da Laura, e ela quer a Piper para que ela seja o recipiente da sua filha. Ela está disposta a qualquer coisa para ter a filha dela de volta. E é muito triste ver a dor dessa mãe, o isolamento em que essa dor colocou ela. E a cena final, para mim, representa isso. Ela, inevitavelmente, está sozinha, imersa no seu luto, e é ali que ela vai afundar. Enfim, esses foram até agora os meus filmes de terror preferidos do ano. Ainda tem filmes para estrear, ainda tem filmes que eu não assisti. Eu ainda não vi Megan 2.0 e eu amo o primeiro. Eu ainda não vi O Macaco, que é do Wes Perkins, que é um diretor que eu amo. Eu ainda não vi Pecadores, que foi um dos filmes muito bem falados, né?
ainda tem uma nova versão do Frankenstein para estrear, que vai ser dirigido pelo maravilhoso do Guillermo del Toro. Nesse momento, neste dia em que eu estou gravando e postando esse episódio, dia 16/10, vai estrear Telefone Preto 2. Eu amei o primeiro. Eu não vi Invocação do Mal 4 porque eu não vi ainda nenhum Invocação do Mal. Pois é, estou em dívida com esse filme, né? Com essa franquia. Enfim, tem vários aí. Teve Estranhos 2, que falaram que é uma porcaria. Então, eu acho que eu vou assistir, mas não agora. Mas Presença, Faça Ela Voltar e A Hora do Mal são 3 filmes que eu amei esse ano. E eu acho que os melhores filmes de terror são aqueles que evocam sentimentos que nos confrontam com os nossos medos. E às vezes esses medos são mais reais do que monstro, espírito, demônio, exorcismo. São o medo da perda, da solidão, da morte e do vazio em que esses sentimentos nos colocam. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou adorar saber se vocês já viram esses filmes, o que vocês acharam, qual que é o preferido de vocês, quais vocês indicam. E no próximo episódio eu vou falar sobre o filme A Enviada do Mal, que é do Oz Perkins. Maravilhoso. Oz, se você estiver ouvindo esse podcast, um beijo, eu amo você. Vamos ter um filho. Então, se vocês não viram A Enviada do Mal, fica a dica. Se vocês já assistiram, chega aí na semana que vem para ouvir um programa todo dedicado a falar desse filme, que atualmente é o meu filme de terror preferido. Eu sou a Natália, esse foi mais um episódio do podcast Eu Sozinha. Beijos e até uma próxima. Feliz Dia das Bruxas e Happy Halloween e Feliz Dia do Saci para quem curte o Dia do Saci. E é isso.